Então, vamos começar a nossa aula. Sejam todo mundo bem-vindas a mais uma aula de história. Todo mundo pensou sobre aquilo que a gente conversou na aula passada? Como é que vocês conseguem observar esse meme? O que esse meme tem a ver com o assunto que a gente está vendo? Conseguem falar? Tem uma relação com o que a gente está vendo? Vocês podem notar, nesse caso, Primeira República, segurando São Paulo e Minas Gerais, salvando São Paulo e Minas Gerais, e o resto do Brasil está se afogando. Porque a República Velha, ou Primeira República, ou República Oligárquica, a gente pode falar sobre todos os sistemas tranquilamente, ela pode ser designada como uma república, um período da história onde somente os governos federais focavam em São Paulo e Minas Gerais. Então, São Paulo e Minas Gerais revezavam o poder. 5 anos. Um governador, um presidente era de São Paulo, 5 anos de Minas Gerais. E eles se apoiavam e se alternavam. E aí, toda a máquina do governo funcionava em torno a isso. No entanto, a gente ainda estava no que a gente conhece como República da Espada, que é basicamente o governo de Deodoro da Fonseca e depois de Floriano. Floriano sai do governo e aí entra o que a gente pode falar como um período democrático da República Brasileira. Porque até então, essa primeira fase, chamada de República da Espada, é uma ditadura militar, ok? Ideológica, muito mais forte, muito mais repressiva, muito mais ditatorial e totalitária do que foi a ditadura militar que a gente já viu. Então, a primeira eleição brasileira, primeira eleição para chefe de Estado, beleza? Lembrando que o presidente ele assume duas funções: chefe de Estado, chefe de governo, ok? Até então a gente tinha o chefe de Estado, era o imperador, e o chefe de governo era o primeiro-ministro. Olha como mudou. Com a República, tudo fica em uma única pessoa agora: tanto chefe de Estado como chefe de governo. Aqui a gente está vendo a primeira eleição indireta. Aqui é a eleição indireta que a gente viu na aula passada. O parlamento, os deputados votam em quem vai ser o presidente. Com essa nova, como instaurou uma república aí pela mão de Deodoro da Fonseca, obviamente que era o cara mais poderoso do Brasil, obviamente é ele que vai votar. Só que nessa época, ele tinha o seu, digamos assim, o seu vice, só que se votava no candidato a presidente e o vice. Nesse caso, quem ganhou as eleições foi Deodoro da Fonseca, que se tornou presidente da República, assumiram, assim, duas funções, tanto de chefe de Estado como chefe de governo, e o vice, o Floriano Peixoto, que também era um republicano, e Floriano era muito mais republicano do que Deodoro da Fonseca. Floriano era muito próximo do Augusto Conte, que é o grande pensador da República Brasileira, que era o que a gente já ouviu falar da questão de positivismo e tudo mais. No final, se ligam porque tem uma questão sobre isso. Vamos lá. Como é que foi o governo do Marechal Deodoro da Fonseca? Beleza, ele vai governar de março a novembro de 1891. Lembrando que a República foi proclamada em 1889. Aí tu se pergunta, uai, professor, então, que ele até então ele estava governando? A gente tinha o que a gente chama de República Provisória. Até então, ele estava ali tentando se arranjar, proclamou. A gente viu isso. Ele fez os deputados criar uma Constituição Republicana, criou uma Constituição Republicana, colocou como cláusula pétrea da Constituição a República, ou seja, ninguém poderia tentar mudar o Brasil para se tornar uma monarquia de novo. Era uma república e não tinha mais nada o que fazer, e todo mundo que fosse visto tentando fazer alguma coisa diferente seria reprimido. Então, tem toda essa conjuntura. Então, de março a novembro de 1891, Deodoro da Fonseca vai ser o presidente do Brasil. Extrema conturbação política agravada pelas características do comportamento de Deodoro e pela crise econômica. Deodoro era totalmente de estopim curto, ele explodia a qualquer momento e era extremamente autoritário, beleza? Tanto que já quase no final do governo dele, em 3 de novembro, Deodoro decreta estado de sítio. O que é estado de sítio? Olha o tanto que o cara era ditador. Fechamento do Congresso e prisão de todo mundo que pensava contra ele, que tentou tirar ele do poder e tudo mais. Ou seja, ele dá um golpe dentro de um golpe, né? Ele proclama a República, que de fato foi um golpe, e depois ele tenta dar outro golpe no poder
para tentar governar de todos os modos sozinho. Obviamente, setores do exército que era totalmente leais, muito mais leais a Floriano Peixoto, que era um republicano de fato, consegue liderar uma revolta e pressiona ainda mais Eudoro da Fonseca. E Marinha, principalmente controlada pelo almirante Custódio de Mello, ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro da Fonseca, de fato, fizesse um golpe fechando a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. É aí, então, que em meio sem saber como iria governar, obviamente, depois de tantas coisas, ele vai renunciar ao cargo. Subindo no poder, Floriano Peixoto. Gente, mas o que é muito. É a primeira vez na história do Brasil que a gente entra em um estado de sítio. Mas o que é estado de sítio? Aqui esse textinho, eu vou ler só o comecinho, depois vocês pegam lá no slide, o slide já está lá no Google Drive, para vocês darem uma lida. Beleza, o estado de sítio é um instrumento do chefe de Estado para utilizar em casos extremos, agressão efetiva por forças estrangeiras, greve, ameaça à ordem constitucional democrática ou calamidade pública. Esse instrumento tem por características, a suspensão temporária dos direitos e garantias constitucionais de cada cidadão e a submissão de poderes legislativo e judiciário ao poder executivo. Assim, a fim de defender a ordem pública, o poder executivo assume todo o poder que normalmente é distribuído em um regime democrático. Então, até então, Deodoro estava aceitando o parlamento, aceitando os deputados, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, só que ele decretou estado de sítio. Ou seja, ele assume todos os poderes. Por quê? Porque ele fala que se ele não fizesse isso, o Brasil ia cair em meio ao caos e tudo mais. Existe uma explicação, uma tira. Normalmente o estado de sítio, ele é durante um pequeno tempo, depois abre novamente a Constituição de Cidadão, a democracia e tudo volta. O estado de sítio foi o primeiro a ser proclamado com Deodoro da Fonseca, vai ser proclamado o estado de sítio com Vargas, vai ser proclamado estado de sítio no período da ditadura militar. E todas as vezes a gente vai ver que é muito mais da segunda ditadura militar. A gente vai ver que é muito mais uma percepção, uma tentativa de acúmulo de poder. Beleza? Não vou ler o texto, porque o texto já tá bem explicando isso aí, mas depois vocês podem dar uma olhada. E espero que vocês assistam. Como é que foi o governo do Floriano Peixoto, que ele vai governar de 1891 a 1894, porque Deodoro foi obrigado a abdicar, a sair, a abrir mão do... Ele não foi nem impeachmentado, tá ligado? Ele não é impeachmentado, ele é obrigado a abdicar a chefia de Estado, a presidência, porque ele estava literalmente dando um golpe. O que Floriano Peixoto é marcado? A inconstitucionalidade ou não do seu mandato. Ele vai enfrentar dentro do parlamento muita gente falando que não era o certo, não era governar. Muita gente vai falar, não queremos Floriano, que a gente vai convocar uma nova eleição. Se o Deodoro da Fonseca abdicou o papel de presidente, vamos convocar uma nova eleição. E aí, velho, Floriano Peixoto ele vai fazer de tudo para se manter no poder. As atitudes fortes e centralistas de Floriano o coloca como Marechal de Ferro. Se liga, porque quando a gente for ver a ditadura militar, a gente vai ver lá os anos de ferro, a mão de ferro do Médici. Mas Floriano Peixoto era o cão chupando manga. Sério, velho. Ele era muito ruim. Ele era muito ruim mesmo. E aí, só que o cara era ruim, mas ele inicia-se o que a gente chama de populismo no Brasil, porque ele vai conseguir ter um apoio muito grande, primeiramente do exército, que vai apoiá-lo inteiramente, mas também ele vai começar a favorecer algumas coisas ali para a população mais de baixa renda. É o que a gente chama de paternalismo da República Brasileira. O que era o paternalismo? O pai que ajuda a sua população. O que ele vai fazer? Redução de preço de alguns produtos e de aluguéis. Ele vai obrigar a baixar os aluguéis, baixar o preço de alguns produtos, e todo mundo vai falar, olha, cara, Floriano é fantástico, cara, vamos voltar nele de novo. Ele é ditador, mas ajuda os pobres, tá ligado? Coisa que a gente vê até hoje, gente, tanta gente vendo assim. O cara era ditador, mas ajudava, de certo modo, uma população mais pobre, e aí as pessoas compravam isso dele como pai da nação e tudo mais. Então, se o cara era populista, você acha que a Câmara de Deputados, a Câmara de Senadores ia bater de frente com ele? Não vai bater de frente com ele, porque ele já estava mandando de fato em tudo. Então vai ser um pouquinho mais diferente aí. Vamos lá. Redução da inflação e retomada da atividade produtiva.
o Floriano vai conseguir diminuir a inflação do país, que estava galopante, estava horrível durante toda a República Provisória e os 8 meses de governo de Floriano de Deodoro da Fonseca. Ele vai conseguir controlar toda a questão, as questões de dívida externa e tudo mais, e vai começar a voltar a produzir, principalmente ajudando os produtores de café. Só que ele vai ter que enfrentar algumas revoltas, entre elas a Revolução Federalista, que obrigava a divisão de poderes, tornando, por exemplo, o que era província se tornou estados, dando mais poder e liberdade aos estados e, obviamente, a revolta armada, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho da revolta armada que aconteceu em 1893, enfrentada por Floriano Peixoto. O movimento de oposição a Floriano ocorreu no Rio de Janeiro, liderado por Custódio de Mello e Saldanha da Gama, durante reprimido presidente de apoio a cafeicultores paulistas. Então, esse Gustavo de Mello e Sarganha, ele vai se revoltar. Por quê? Porque Floriano Peixoto, para melhorar a economia, ele vai dar muito apoio. Cara, ele vai derramar dinheiro, ele vai soltar dinheiro na mão dos cafeicultores, que eram os maiores produtores. Era quem mandava no Brasil o Império e vai continuar mandando no Brasil República. Então, essa revolta armada era uma revolta principalmente a isso, já que não queriam que Floriano Peixoto fizesse, de fato, ainda mantivesse as oligarquias no poder. Beleza? E a Revolução Federalista, que é algo que é mais forte ainda, foi a luta política entre as elites locais do Rio Grande do Sul. Júlio Castilhos defendia o governo central e liderado por grupos republicanos, ou também chamado de chimangos ou perapaus. Esses caras eles queriam poder centralizado, ou seja, não era federalista, centralizado ali, tudo na mão do presidente e liderado era a principal cabeça dos republicanos. Já Caspar da Silva Martins defendia a descentralização do poder e liderado por um grupo chamado Federalistas, ou formado pelos Maragapos. A vitória final coube aos cardilistas com apoio de Floriano. Obviamente, então você tem os Cartilhos e o Gaspar. O Cartilho queria uma centralização de poder, porque o Cartilho falava, cara, a gente não tem como democratizar o Brasil nesse momento. O Brasil precisa de uma mão forte, precisa de um presidente forte. Já tivemos pessoas fracas demais no poder. Falava-se que Dom Pedro II, inclusive, era uma pessoa fraca demais. Então precisa de um homem forte ali, que manda e desmanda. Então precisa de um poder centralizado forte. E aí, então, tinha Gaspar Martins que falava: não, a gente precisa dar mais liberdade aos estados. Esses estados que sofria com a centralização do império ainda vão continuar sofrendo com a centralização da república, não faz sentido. Então vamos dar mais poder. Obviamente ganha quem está do lado do governo. Gente, isso é muito parecido até hoje. Os poderes que estão do lado do governo sempre são mais fortes do que poderes contra esse governo. E aí quem vai ganhar vai ser Júlio Cartilhos, ou então cartilismo, que vai dar mais poder ainda a Floriano Peixoto. Vamos para a questão? Vamos lá, da UDESC. Sobre a Revolução Federalista e suas implicações no Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa incorreta. Eu quero que vocês leiam, liguem o áudio de vocês e me falem qual que é a correta. Vamos lá? Valendo! 3 minutinhos, pessoal, para vocês responderem essa pergunta. Leia e me fala. Se não conseguir, grita, viu? Fala, ó, não estou dando conta. Já se passou 1 minuto.
Vamos lá? Alguém? Faltam 1 minuto. Quem mais? Alguém? Faltam 30 segundos. Revolução Federalista é um movimento monarquista iniciado em 1893. Quem mais concorda? Não sei se vocês estão entendendo a música, mas a música é do Show do Milhão que eu coloquei. Vamos lá, então. Acabou o tempo. Acabou. A resposta correta é a. A Revolução Federalista foi um movimento monarquista iniciado em 1893 em Santa Catarina que se contrapõe à República, defendendo o retorno de Dom Pedro II ao poder. O que está errado nessa questão? Sobre a Revolução Federalista de movimento monarquista. Não, não e não e não. A gente tem dois movimentos da revolta federalista. O movimento republicano, que queria uma centralização de poder, e o movimento federalista, que queria mais poder aos estados. Em nenhum momento a gente está vendo aí um movimento monarquista de fato liderando revolução, nada assim. Não, não é nada, não tem nada a ver. E por isso que essa é a única incorreta. O resto, meu povo, está completamente certo. Para vocês terem, então, a Revolução Federalista foi tão forte no Brasil que mudou o nome da capital de Santa Catarina. E aí eu queria que vocês observassem isso aí. Se antes se chamava Desterro, passou-se a se chamar Florianópolis, meio que como uma humilhação aos revoltosos do federalismo. Beleza? Beleza? Então, vamos continuando. Beleza. Beleza. Aí a gente tem, então, um poder extremamente centralizado na mão de Floriano Peixoto. Só que, em 1894, ele deixa o poder. O mandato dele acaba de fato e ele vai sair. Iniciando, e aí sobe no poder o primeiro presidente civil do Brasil. Iniciando o que a gente conhece como República das Oligarquias. Alguém pode me falar um outro nome da República Oligárquica? Este outro nome está bem embaixo, também conhecida como Política do Café com Leite, ou chamada República do Café com Leite. Olha essa charge já caiu, cara. Eu acho que ela já caiu uns 3 vestibulares que eu já vi. É uma charge muito conhecida. Ela tem essa questão de política de cabresto, colonialismo, por isso os chapéus de coronéis e tudo mais. E aí tá lá, presidente da República, e você tem Minas Gerais e São Paulo revezando o poder lá na cadeira do presidente da República e os outros estados tentando, fazendo de tudo para tentar subir a esse monte, tentando conseguir se tornar presidente também. Mas não tinha como. Beleza, conceitos gerais da Primeira República. Coronelismo, é o poder dos coronéis, aquele poder de coronéis criados lá no regime, no período regencial, eles vão ganhar muita força, ainda mais força na Primeira República. Eles vão ser cara, o poder deles vai dar sustento a essa república oligárquica. Até porque os coronéis faziam parte de pequenas oligarquias locais. E essas pequenas oligarquias locais que davam poder às grandes oligarquias nacionais, que nesse caso eram grandes cafeicultores e grandes donos de cabeça de gado de Minas Gerais. O chamado voto de cabresto é outra coisa que é bastante característica e a chance de cair é muito grande. O que é voto de cabresto? A pessoa não votava em quem ele queria, ele votava em quem era obrigado. A gente está falando de uma república, de um Brasil agrário. Então, muita gente vivia lá na zona agrária e aí chegou o dia de voto. Então, o dono da fazenda, pegava os jagunços dele, tudo armado, e levava as pessoas para votar. Lá ele votava, lá o cara falava em voz alta em quem ele estava votando, e ele era obrigado a votar em quem o coronel mandasse. Isso se chama voto de cabresto. Isso é errado? Muito errado. Isso acontece hoje em dia de certas formas?
Coloca isso no coração de vocês. Mas você pode muito bem fazer uma relação com esse voto de cabresto com algumas coisas que acontecem hoje em dia. Mas era só a coisa errada dessa Primeira República? Não, não era. Votava-se pessoas que não podiam votar, votava-se gente morta, a pessoa morria e ela continuava votando. Então, é muito característico a corrupção durante esse período, principalmente na questão de voto. Por isso que sempre soube no poder quem fazia parte do governo, o chamado curral eleitoral desse coronelismo. O cara tinha uma oligarquia de certa região e aí ele colocava no poder quem ele quisesse. Ele botava as pessoas para votar em quem ele quisesse. Esses coronéis tinham um poder muito grande dentro dessas oligarquias. Comissão verificadora de poderes. Existia uma, como a gente ficou vago, o que a gente conhece como poder moderador, que era exercido pelo Dom Pedro, pelo imperador, criou-se então essa comissão verificadora de poderes. Essa comissão era um grupo que ele fazia quase como mediadora. Ela estava ali para tentar ajudar, para tentar equilibrar esses três poderes. Todo mundo lembra, todo mundo já leu, né? Montesquieu, tenho certeza que vocês já leram vários livros de Montesquieu, né? Com certeza. E aí vai lembrar dos três poderes de Montesquieu: executivo, legislativo e judiciário. Nessa comissão verificadora de poderes, era ali para tentar organizar e não deixar que as coisas acontecessem de forma errada. A gente poderia dizer que essa comissão verificadora de poderes hoje seria algo como a CGU para controlar a questão de corrupção, é falha, né? Mas ela tinha mais poder durante esse período. Mais poder, porque quem mandava nela era o presidente. Política dos governadores. Esses governadores eles vão poder ser eleitos, só que você vai ter como se fosse uma pirâmide. Aqui você tem o presidente que faz favores para os governadores. Esses governadores apoiam o presidente. E aí esses governadores oferecem favores para os coronéis. Esses coronéis faz as pessoas votarem em quem os governadores querem e, obviamente, quem os governadores querem é quem o presidente manda fazer. Beleza? E essa república é chamada de República do Café com Leite, porque a gente tem duas grandes forças, oligarquias. As oligarquias cafeeiras, que mandavam no Brasil república, e ainda vão continuar mandando nesse Brasil, mandava no Brasil Império, vai continuar mandando nesse Brasil república, e os produtores de leite de Minas Gerais, produtores de leite, cabeça de gado, cuidadores de gado, esse agroexportador que o Brasil estava ganhando grande força. Então você tem as oligarquias agroexportadoras ainda mandavam no Brasil. Do mesmo jeito, não se mudou praticamente nada. O que muda com a República Oligárquica? Você tem essas oligarquias que antes não conseguia tomar o poder de fato, dessa vez, durante a República, vai mandar no Brasil de fato do jeito que elas querem bem entender. Olha aí essa charge mais de perto. Vamos lá então. Vamos entender as características a qual eu falei para vocês. Coronelismo, aliás. O coronelismo constitui-se na essência e fundamento da montagem do sistema oligárquico preponderante na República Velha. Olha aqui, ele é fundamento, porque sem o coronelismo você não conseguia chegar ao pequeno eleitor. O presidente não conseguia ir em todos os estados do Brasil, ir em todos os governadores, ele não tinha esses poderes. Ele ficava lá no Rio de Janeiro, lembrando que a República, a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Então, em quem que ele mandava, ele tinha poder, ele tinha acesso a esses coronéis que exerciam um papel ali no local. Gente, isso é tão forte que vai durar até os anos 60, por aí, esse coronelismo. Se você for em certos interiores, ainda você vai ter famílias de coronéis. Então, esse coronelismo é muito forte no Brasil até hoje. Se a gente for ver, por exemplo, a história de Roraima, a gente tem grandes coronéis que fizeram história dentro do estado, história dentro de Manaus e também história dentro da Amazônia, e vai fazer aqui, obviamente, nessa região que era conhecida como região do Rio Branco, depois se tornar Roraima. Mas principalmente em grandes currais eleitorais do Nordeste, que a coisa vai se tornar ainda mais forte. No Nordeste, a gente vai estudar na próxima aula uma outra força que vai surgir antagônica ao coronelismo, que é
os chamados lampiani, o lampião e todo aquele bando que era contra o coronelismo. Só que é muito doido, né? Porque o coronel, ele era vilão. Mas Lampião e todo o seu bando também era vilão. Então a gente vai surgir um outro movimento que a gente vai falar na próxima aula, não se preocupe, porque até então a gente está falando sobre política na Primeira República. Depois a gente vai falar sobre essas forças que lutavam contra esses mandos e desmandos. Alguns republicanos, outros não. Vamos lá. Segundo Vitor Nunes Leal, o coronelismo deve ser encarado como o resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo e uma estrutura econômica e social inadequada, redundando no compromisso entre o poder público e o poder privado dos chefes locais. Olha aí, novamente a gente tem interesses de chefes locais chegando ao poder, chegando a interesses até mesmo da República. Na imagem vocês têm os coronéis Chico Heráclito e o Chico Romão. Esses dois coronéis são coronéis, se eu não me engano, do Ceará, que vão ganhar uma grande força naquela região. A degola. Esse procedimento funcionava bem nas cidades pequenas. Nas capitais, com mais eleitores independentes, não era tão fácil a manipulação dos resultados. Mas como na época 70% da população vivia no campo, o peso do contingente urbano nunca bastava para inverter os resultados de uma eleição nacional. Em último caso, o governo recorria à Comissão de Verificadora de Poderes da Câmara, que anulava os atos da eleição e substituía o viral por alguém dócil ao governo. Beleza? Então, esse movimento chamava de degola. Por mais que movimentos urbanos eram movimentos grandes e fortes, eles não decidiam a eleição no Brasil. Quem decidia a eleição era a população da zona urbana. Se por acaso chegasse alguém que não era favorável ao governo nas instituições governamentais, o próprio governo acionava a Comissão Verificadora de Poderes para tentar acabar com esse rival, essa pessoa, e colocando alguém mais favorável do governo. Olha esse meme aí. Alguém riu, por acaso, em casa, gente? Com esse meme? Vocês lembram que eu falei para vocês como é que era a bandeira do Brasil nesse período de Primeira República? Parecida, né, com a bandeira dos Estados Unidos. Copiando a bandeira dos Estados Unidos da forma mais tosca. Mas essa aí é a bandeira da República dos Estados Unidos do Brasil. Até o nome a gente copiou. Então eu queria que vocês observassem. Até porque os Estados Unidos vai ser o grande exemplo, o grande poder dessa Primeira República. E aí a gente vai tentar copiar o máximo possível os Estados Unidos. Só que o Brasil vai se tornar uns Estados Unidos bem toscão, como vocês podem ver nessa imagem. Vamos lá, então. Governo de Prudente de Moraes, que foi o primeiro desse período. Eleito com 290 mil votos no Brasil. Lembrando que nessa fase o Brasil já está com, se eu não me engano, 7 milhões de pessoas. Colocou o fim da revolta federalista. Ele foi um dos grandes que pôs fim com literalmente uma mão com um de ferro. Conseguiu um empréstimo de 7,5 milhões de libras junto ao banco de Rothschild, que era um banco de Londres. Então aumentou a dívida externa grandiosamente, provocou o aumento da dívida externa e enfrentou a Guerra de Canudos, que é uma guerra que vai acontecer na Bahia. Essa Guerra de Canudos era uma guerra contra a República. Eles eram monarquistas. O próprio Antônio Conselheiro não aceitava, de fato, a República. Ok? Lembrando que, só voltando aqui um pouquinho, a gente vai falar de Guerra de Canudos na próxima aula, tá bom? Que a gente vai ver as chamadas revoltas da Primeira República, ou guerras da Primeira República e tudo mais. A gente vai ver separadinho, para ficar mais fácil, para não se confundir. Depois, vai ver o governo de Campos Salles, saneamento financeiro do país. Ele vai começar a tentar melhorar a questão financeira do país, tentando equilibrar, diminuir os gastos públicos. Renegociou com o banco de Rothschild o aumento da dívida externa brasileira, então ele tenta renegociar, deixar a dívida externa, deixar essa dívida para depois, já que o Brasil ainda estava com graves problemas financeiros. Nomeou como ministro da Fazenda o mato-grossense Joaquim Murtinho, que estrangulou a indústria nacional, favorecendo a tradição agrícola. Novamente, meu povo, olha que triste,
novamente a gente vai ter esse apoio às oligarquias, essas oligarquias agrícolas. Esse mato-grossense, Joaquim Murtinho, que era ministro da Fazenda, que hoje a gente chama de ministro da Economia, ele vai, ele vai tentar impedir de todos os modos a industrialização do Brasil. E aí, então, vai dar mais poder para as questões agrícolas, com mais dívidas, com mais dinheiro para essa população. Contenção de despesas, aumento de impostos, abandono de obras públicas e impopularidade. Campos Salles vai ser um presidente extremamente impopular, porque ele não vai conseguir controlar o poder público, as despesas do governo, qualquer contenção de governo, qualquer contenção de despesas em qualquer governo gera uma insatisfação muito grande. Para mesmo assim ele diminuindo as despesas, vai ter que aumentar impostos, e aumentando impostos a coisa piora ainda mais, e aí, obviamente, a impopularidade dele vai lá para cima. Novo empréstimo com Funda Loa, que era esse Funding Loa, era dos Estados Unidos. Então, os Estados vão começar a investir bastante dinheiro no Brasil. E aí, ele, para tentar não ser impeachmentado ou não ser obrigado a sair do governo igual foi com o Deodoro, ele vai criar a política de governadores, favorecendo vários governadores, dando coisa para governadores, dando dinheiro para governadores, para tentar mantê-lo no poder em questões locais. O que foi a política dos governadores? Outros deram à minha política a denominação de política dos governadores. Teriam acertado se dissessem política dos estados. Essa denominação exprime melhor o meu pensamento. Campos Salles. O que Campos Salles queria falar com isso? Que ele foi errado em falar política dos governadores. Ele queria política dos estados, dando mais, favorecia mais os estados. Mas a verdade é que a política dos governadores é mais uma política corrupta do Brasil. A política dos governadores significou, na prática, que o governo central deveria respeitar as decisões dos partidos que mantinham o poder de cada estado, desde que suas bancadas no Congresso fossem absolutamente fiéis ao presidente da República. Olha que doido. Eu só respeito quem está do meu lado. Se não está do meu lado, eu não vou respeitar e eu vou tentar boicotar. O que permitia aos partidos estaduais assegurar antecipadamente a composição das bancadas era justamente o controle dos coronéis sobre os eleitores, sobre o eleitorado, os célebres currais eleitorais. Então você tem novamente o presidente, governadores e os coronéis. Essa é a pirâmide dessa Brasil oligárquico, ok? Essa pirâmide de poder. Pergunta, vamos lá então, 3 minutinhos. 3 minutinhos valendo agora. A República Velha, no Brasil, teve na chamada política dos governadores um dos seus elementos mais caracterizadores. O objetivo dessa política era o quê? Valendo! Estou aqui no pensamento positivo. Vamos ver se vocês acertam. Vamos, gente! Essa pergunta tá fácil. A tensão está aumentando. Quem vai falar? Quem vai falar? E aí, quem? Qual que é a resposta correta? Alguém quer falar a resposta correta? Meu povo, a resposta correta é a
E harmonizar os interesses dos estados mais ricos, ao mesmo tempo em que favorecia os objetivos do poder central em relação à política nacional. Então, essa política dos governadores tinha esse objetivo: harmonizar os interesses dos estados mais ricos. Quem eram os estados mais ricos? São Paulo e Minas Gerais. Ao mesmo tempo em que favorecia os objetivos do poder central em relação à política nacional. Então, por que não era as outras? Fortalecimento ao poder central diante do fortalecimento das oligarquias estaduais? Não, não era objetivo dessa política dos governadores de fato. Dissolver as oligarquias rurais? Não. Aí a gente viu que aumentou o poder das oligarquias rurais. Promover o fortalecimento da Federação Brasileira, dividindo o poder entre estados fortes e fracos no país? Não, não era esse. A gente sabia que era São Paulo e Rio de Janeiro e ponto final. Enfraquecimento das oligarquias, a aliança oligarquias estaduais, que prometiam nas eleições e sucessão presidencial? Também não. Então, só sobrava aí harmonizar os interesses dos estados mais ricos, que aí eles precisavam dessa harmonia, ao mesmo tempo que favorecia os objetivos do poder central em relação à política nacional. Alguma dúvida? Então vamos para frente. O governo de Rodrigo Alves. Novos empréstimos e mais dívidas de agravamento da dependência externa. Novamente, o buraco econômico que o Brasil está se metendo durante essa república oligárquica é ainda maior. Política progressista ou modernizante, estabelecimento e saneamento da cidade do Rio de Janeiro. É nessa fase dessa política progressista modernizante que a gente vai aumentar ainda mais a questão de questões de poder a esses cafeicultores e a gente vai trazer muito imigrante para o Brasil. Esse começo do século XX vem muito imigrante para o Brasil, pessoal, muito. O número de imigrantes europeus, asiáticos vai aumentar a níveis estratosféricos durante esse período. Qual era a ideia? Esse progresso da nação. Ainda se tinha aquela política do embranquecimento muito forte e Rodrigues Alves vai manter isso. Estabelecimento e saneamento da cidade do Rio de Janeiro. É nesse período que vai acontecer a chamada higienização da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade planejada, só que é uma cidade planejada do começo do século XIX. Então, com vários problemas. Era uma cidade planejada que dava os ares de Londres. Londres é pequenas ruelas, pequenas. Então, cara, doença como varíola se espalhava numa velocidade absurda. E aí tinha muitos casebres, muitas vilinhas, sabe? Aquela coisa bem pobreza, principalmente no centro do Rio de Janeiro. O que Rodrigues Alves fez? Mandou derrubar tudo e expulsou todo mundo. Tanto que é no governo de Rodrigues Alves que surge a primeira favela do Brasil. Por quê? Porque essa população negra que tinha conseguido casas e morava em casebres no meio da cidade do Rio de Janeiro vão fugir para os morros, já que lá eles vão ser obrigados a fugir para essas regiões, tentando correr desse poder da polícia que era muito forte. Criou o órgão encarregado de vacinação obrigatória. E aí a varíola começa a matar muita gente no Brasil, e aí ele se cria o. Como é que é o nome do cara, meu Deus? A gente vai ver isso na revolta da vacina. O. Ai, fugiu o nome da minha cabeça o nome do cara agora. Criou-se a vacina contra a varíola, e aí mandou todo mundo se vacinar. O que acontece? Obviamente, a revolta da vacina. Pessoas não queriam se vacinar porque morriam de medo. Pensava-se que o governo de Rodrigues Alves queria matar a população mais pobre e esses pobres não queriam ser vacinados e fugiam, brigavam para não vacinar, porque o governo era extremamente autoritário e nem explicava para eles por que estavam sendo vacinados. Então vai ocorrer a volta da vacina. A gente vai ver isso com mais ênfase depois. Realizou a definitiva anexação do Acre ao Brasil. É nessa fase, em 1906, que acontece a anexação do Acre no Brasil. Eu tenho lá no Instagram, meu povo, um vídeo que mostra a evolução do território do Brasil durante os anos e tem uma explicação sobre a anexação do Acre, que fazia parte da Bolívia e parte do Peru. Essa região ganhou grande destaque na período como é que se fala? Da borracha. Muita gente foi para lá para a borracha. E o Acre, então, encheu de brasileiros, muitos brasileiros. E aí essa região fazia mais relação com o Brasil do que com a Bolívia. E aí o que vai acontecer? O Brasil vai comprar o Acre da Bolívia e uma parte do Peru.
Governo de Afonso Pena, de 1906 a 1909, firmou o Convênio de Taubaté. O que foi o Convênio de Taubaté? Novamente, novos empréstimos externos, compra do café excedente, esgotamento dos recursos públicos e elevação da inflação. O Brasil vai começar a comprar café dos donos de café, o governo comprando café dos donos de café para tentar manter os lucros dos donos de café. Reforma do Exército e implementação do ministro da Guerra, do Marechal Hermes da Fonseca. Beleza? E aí, então, Hermes da Fonseca ele vai ser um dos grandes reformistas do Exército, que vai causar uma revolta também no Exército. E com a morte de Nilo Peçanha, o vice, ele conclui o mandato. Beleza? Nilo Peçanha, que era vice dele, ele vai conseguir concluir o mandato. Vamos lá. E aí, então, como Hermes da Fonseca foi um grande marechal, extremamente poderoso ministro da guerra e famoso, ele vai conseguir se candidatar a presidente e, obviamente, vai ganhar a eleição. Um dos períodos mais tumultuados da história da República. Hermes da Fonseca era extremamente mais autoritário de todos nesse período. Enfrentou uma forte oposição liderada pelo senador Pinheiro Machado. E aí ele vai enfrentar a revolta da Chibata e a revolta do contestado. A revolta da Chibata era uma revolta do pessoal da Marinha contra as penalidades causadas que sofriam na Marinha. Essas penalidades, na maioria das vezes, eram apenas físicas, e isso era visto como muito maus olhos. Então, os marinheiros se revoltaram. E aí, a gente vai ver Hermes da Fonseca foi bastante mau caráter com essa galera. E a Guerra do Contestado, que é também uma guerra de cunho monarquista, que vai querer voltar à monarquia e tudo mais, contra os mandos e desmandos. O Brasil vai expulsar um monte de gente no sul do Brasil, e aí vai surgir grandes líderes, que no caso é João Maria, que ele vai criar, que ele vai contestar essas terras, e aí, obviamente, vai ser morto sem dó nem piedade. Adotou a política das salvações, intervenções federais nos estados apoiado pelo Exército, visando garantir a vitória das forças emergentes que eram simpáticas ao governo central. Então, o que era a política das salvações? Era uma política que abafava e matava tudo que fosse contra o governo, contra esse sistema criado, e salvava qualquer tentativa de ajudar, de apoiar o governo. Governo de Venceslau Braz, a gente já falou desse cara, lidou com os efeitos da Primeira Guerra Mundial. A importação habitual dos produtos industrializados europeus foi interrompida. O primeiro surto industrial do Brasil ocorreu nesse período. Como durante a primeira, a gente comprava muitos produtos industrializados da Inglaterra, essa Inglaterra estava em guerra, estava sofrendo pressões da Inglaterra, obviamente a gente ficou sem o nosso principal fornecedor de produtos industrializados, obrigando o Brasil a se industrializar durante o governo de Venceslau Braz. Não se esqueçam isso, é o primeiro grande surto. Não diria nem o primeiro, porque na minha, assim, se a gente já estudou isso, o primeiro grande surto foi lá com o Barão de Mauá. Mas primeiro grande surto do Brasil República durante esse governo, por causa que não tinha com quem comprarmos nossos produtos industrializados. Depois vai vir Delfim Moreira, o vice dele, Rodrigues Alves, um paulista de plena confiança dos cafeicultores. Cumpriu a Constituição criando condições para novas eleições. Ele vai governar durante 2 anos aí, de 1919 a 1918 a 1919, e ele vai tentar manter as eleições de forma correta. Ele tem um governo quase que irrelevante. Ele basicamente era um grande defensor da Constituição e ele era um paulista. E aí que sobe em 1912, 1919, 1922, o Epitácio Pessoa. Cara, esse cara é um nome forte, da Primeira República. Início da crise da República Velha vai iniciar com ele e ele ainda vai tentar manter esse governo. Novos setores socioeconômicos ligados à indústria queriam importância política. Durante o governo de Epitácio Pessoa, a gente vai ver as primeiras revoltas, a formação de sindicatos, revoltas operárias, obrigando o Brasil a ajudar esses operários. Vai começar também algumas, como o comunismo vai entrar no Brasil com muita força durante Epitácio Pessoa e vai criticar essa república oligárquica, obviamente.
Óbvio, de novo vai pegar empréstimos estrangeiros, aumentando a dívida externa. Enfrentou a primeira revolta tenentista, ou também chamada de Revolta 18 do Forte, que foi uma revolta do exército contra o Epitácio Pessoa. Beleza? E governo de Arthur Bernardes, 1922 a 1926. Um período tenso. Governou sob estado de sítio na maioria das vezes. Interveio nos estados e no Congresso. Teve forte oposição tenentista, principalmente a revolta de 1924 e a chamada Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi um movimento que saiu de São Paulo e foi até o norte do Brasil, incentivando as pessoas a apoiar o comunismo. Eles queriam fazer com que os camponeses do Brasil apoiassem o comunismo e transformassem o Brasil em um poder, em um país comunista, tal como aconteceu na União Soviética. Nesse mesmo período, a União Soviética se torna a União Soviética. De fato, em 1922, a gente tem, principalmente a União Soviética, vai adotar o nome União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí vai começar a apoiar alguns grupos paramilitares a incentivar o comunismo no Brasil. Beleza? Principalmente esse Carlos Prestes, que era irmão do Júlio Prestes, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, o último presidente da República do Café com Leite, o governo de Washington, articulou interesses tradicionais ligados à oligarquia cafeicultora com a modernidade do período. Ele vai conseguir atender os interesses desses cafeicultores, mas também vai conseguir atender interesses desse período que a gente dessa modernidade, principalmente porque em 1920, que a gente vai falar na próxima aula, a gente vai ter a Semana da Arte Moderna, que vai tentar modernizar a cultura do Brasil e tudo mais. Então, a gente está passando por um período de modernização muito grande. Governou com racionalidade administrativa, além de uma série de investimentos em áreas como pesquisa social, história, artística, censos, com ênfase em uma visão mais científica na administração. Então, ele, de todos os presidentes dessa primeira república, com certeza o Washington Luiz vai ser o que mais vai ser presidente de fato, digamos assim. Arejou o Estado, decretou o fim do estado de sítio, o fechamento de prisões para prisioneiros políticos e a volta da liberdade de imprensa, que até então a gente praticamente tinha se esquecido o que era. Beleza? Ainda sobre o governo de Washington, governar é abrir estradas. Ele vai desenvolver principalmente a construção de várias estradas no Brasil. Ele vai desenvolver bastante isso, muitas estradas, para tentar favorecer o escoamento de produção. Em 1929, alegando combater o comunismo, publicou a lei Celerada, suspensão de liberdade da imprensa e penas de crimes ideológicos. Ele vai criminalizar o comunismo no Brasil. A questão social no Brasil é um caso de polícia. O que ele quer dizer com isso, a questão social? Essas brigas sociais, o comunismo estava se alastrando no Brasil de uma forma muito rápida. E aí, então, o Washington Luiz ele tenta impedir isso de todas as formas possíveis. Mesmo elegendo seu sucessor no final de seu mandato, que no caso Júlio Prestes, foi derrubado da presidência por um movimento armado, conhecido como Era Vargas. Bora lá, então, fazer um apanhado geral. Aqui a gente tem o primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, depois é Floriano Peixoto. Esses dois são a chamada República da Espada. Depois a gente tem o primeiro presidente, digamos assim, civil, que é Prudente de Moraes, ok? E aí vai indo. Nilo Peçanha, que vai governar por um pouco mais, menos de um ano, né? Nesse caso a gente tem, não podemos se esquecer. Nilo de Peçanha é o presidente. Hermes da Fonseca vai vir depois dele. Nilo Peçanha vai morrer durante o presidente, não vai conseguir nem terminar. Dizem que Nilo Peçanha é o primeiro presidente negro do Brasil, viu? As fotos eles são embranquecidos, mas ele é considerado o primeiro presidente negro. Venceslau Braz, que é o presidente do Brasil durante a República, durante a Primeira Guerra Mundial. Epitácio Pessoa, que é um dos caras mais, digamos assim, mão de ferro da Primeira República. O Washington Luiz, que vai ser o cara que vai governar o Brasil e ele vai tentar abrir o máximo possível o Brasil para esses poderes. E aí você tem, no final, o Washington Luiz. Quem vai ganhar a presidência da República vai ser Júlio Prestes. Júlio Prestes não vai subir no poder. Vão tentar colocar no poder o Mena Barreto, que vai ficar aí
pouco tempo no poder, ele não vai conseguir fazer nada. Aí o mesmo parlamento, grupo de deputados, vai colocar o Isaías de Noronha, que vai governar aí por menos de 30 dias, não vai conseguir ser presidente. E aí depois vai ter Augusto Fragoso, que vai tentar favorecer, principalmente a questão de Getúlio Vargas, ele vai tentar, só que Getúlio Vargas vai conseguir dar um golpe de Estado, que vai acontecer, chamada Revolução de 1930. Cara, muita coisa, hein? Vamos lá? Isso aqui vai ficar para a próxima aula, pessoal. Se ligam nisso, pela mãe. A gente vai ver caso por caso. Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, a revolta de Cangaço e a revolta de Juazeiro. Beleza? Então, cara, é muito assunto legal na próxima aula. Vocês não podem perder. Aí você tem tanto revoltas rurais como revoltas urbanas. Nesse caso, revoltas urbanas, revolta da vacina, revolta da chibata, tenetismo, a formação do movimento operário e a Semana da Arte Moderna, que também vai ficar para a próxima aula. Olha aí, tanta de coisa legal para a próxima aula. Aqui a gente tem o chamado mapa mental. Esse mapa mental é da República, da Primeira República, ou também chamada de República do Café com Leite. Cara, esse mapa mental está muito bem feito. Depois copiem, dá uma olhada nesse mapa mental com cuidado, beleza? Ele está muito bem explicado como é que era essa política. Aqui um outro mapa mental, também sobre esse mesmo tema. E aí tem República da Espada, República Oligárquica e ideias e movimentos urbanos. Ok? Vamos lá. Primeira pergunta, rapidão. A Primeira República houve a reprodução de muitos aspectos da estrutura econômica e social construída nos séculos anteriores. Noutros termos, no final do século XIX e início do século XX, conviveram simultaneamente transformações e permanências históricas. O texto sustenta que a Primeira República Brasileira foi caracterizada por permanências e mudanças históricas. De maneira geral, o período republicano iniciado em 1889 e que se estendeu até 1930 foi caracterizado pelo quê? A. Pela predominância de interesses da indústria. Não, para aí. Interesse de indústria? Não. Não cai nessa. Isso é cilada, Vino. Você lembrando que a indústria estava sendo deixada de lado. Eram interesses dos agroexportadores. Por conflitos no campo, com o avanço de movimentos de reforma agrária liderados por antigos monarquistas, não mesmo. Os períodos monárquicos, os monarquistas, que nesse caso ainda estão, vai ser a revolta do contestado e a guerra de Canudos. O resto, você não tem grande poder assim. Pelo poder político da oligarquia rural e a economia de exportação de produtos primários, olha, essa aqui é uma resposta bonita, uma resposta bem feita, você vai ter cuidado com ela. Pela instituição de uma democracia socialista, não, a gente viu que se perseguia o socialismo. Pelo planejamento econômico feito pelo Estado que protegia os preços dos produtos manufaturados, não e não. Nada envolvendo a indústria vai ser grande força. Então, só sobrando a C, pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários. Ok? Isso é a característica da Primeira República. Vamos só ver mais essa pergunta, mas é a última pergunta, eu juro. Acho que é a última? Acho que é a última. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Contudo, sua consolidação se fez pela violência de duas revoluções. Sobre o tema nacional alternativa correta. Qual as revoluções que causou essa proclamação da República que defendia primeiramente a questão de poder, do poder da Primeira República? No plano ideológico, defendia o federalismo, a necessidade de um Estado central forte e limitada autonomia dos Estados. Isso aqui, velho, não tem nem por que ler as outras. Isso aqui é a clara exemplificação da Primeira República, ok? Vamos ver se é corretíssimo. No plano ideológico, defendia os federalistas, tinha os federalistas, e do outro lado, o poder centralizado que era muito forte, e aí, obviamente, a limitação autônoma dos estados, ok? Gente, nossa aula já está terminando. Responda agora. Você observou alguma característica, tá faltando acento aí, da República Velha que ainda existe? Não sei porque que esse acento aí. Na Nova República? Hein? Ah, não sei não. Eu sinto que sim, porém depende. Existe alguma característica, será, da Primeira República que a gente vê até hoje? Hoje a gente tem voto de cabresto?
Temos corrupção no governo hoje? A nossa bancada Co- é uma bancada industrial ou uma bancada agrária, a maioria dos parlamentares no Brasil? Corrupção tem para dar e vender. Não mudou muito não, né? Então pouca coisa É, mudou nas características. A gente ainda tem, ainda mais nós como um estado um pouco mais distante, a gente ainda tem essas oligarquias mandando e desmandando para a gente, ok? Essas oligarquias rurais ainda é grande força, ainda mais a gente que é de Roraima, pessoal. O próprio governador é uma oligarquia rural, né? É uma oligarquia rural. exatamente. O nosso governador, ele só conseguiu se eleger porque ele apoiava o presidente da República. Quem era o mais cotado para ser presidente da República? Daí você tira que essa República de Governadores ainda acontece no Brasil. Pouco se mudou da Primeira República para cá. A diferença não é mais São Paulo e Minas Gerais que manda. Hoje as oligarquias do Brasil inteiro conseguem uma fatia desse poder. Beleza? Beleza. E eu queria que vocês printassem isso aqui, ó. A proclamação da República, entre outros aspectos, pode ser visto como um movimento de alguns setores sociais inspirados em experiências republicanas no hemisfério ocidental. Quais países podemos indicar como fonte de inspiração da República Brasileira? Cita aí para mim um país que era inspiração da República Brasileira. Alguém? Ai, não sei não. Eu chutaria os Estados Unidos. Estados Unidos? Vocês lembram do meme? Já ia falar dos Estados Unidos. Brasil, Sim. como sempre, copiando ele. É só lembrar do meme, pessoal. A gente copiou até o nome do Brasil, era Estados Unidos do Brasil. Então a gente copiava os Estados Unidos. Então um dos exemplos é os Estados Unidos. O que a gente queria copiar dos Estados Unidos? Principalmente a federalização dos Estados Unidos. É muito forte a federalização dos Estados Unidos. Os estados eles conseguem criar leis que inclusive bate contra a lei federal. No Brasil a gente não pode isso. Por exemplo, no Texas, acho que é Texas, no Texas você tem Las Vegas, que é uma cidade onde pode ter cassino. Os Estados Unidos proíbem cassino, mas em Las Vegas pode, porque é uma decisão estadual. Tem estados que você pode ir, tem maconha liberada para utilização. Os Estados Unidos têm maconha liberada? Não. Alguns estados que têm. Da mesma forma que alguns estados têm porte de armas, outros não. Então, daí você tem, tá vendo? Cada estado ele se organiza da forma que ele quiser. No Brasil a gente tem isso? Não tem isso. Infelizmente. Deveria ter mais liberdade. Ok? E aqui terminamos a nossa aulinha de hoje. Gostaram, meu povo? Top, top, top. Sim.